Muito bem, pessoal. Vamos lá, então? Vamos falar um pouquinho, então, dos testes de quadril, a avaliação de quadril. O quadril, nós temos algumas particularidades em relação aos movimentos, em relação aos grupos musculares presentes, em relação a diversos fatores que influenciam e que eu tenho que levar em consideração, tá certo? Claro que a avaliação ela ainda é simples desse quadril, tá certo? Ela é tranquila, porque os testes são muito específicos, tá certo? Então, você aplicando um teste clínico, você consegue ser muito mais pontual para você identificar, possivelmente, o sintoma seja dessa estrutura ou desta região, tá certo? Toda avaliação de quadril, né, não só de quadril, né, mas de todo o sistema músculo-esquelético, com certeza nós temos que levar em consideração na história clínica, a história da moléstia atual, e isso implica muitas vezes em diversos fatores de sintomas ou queixas, né? Espera-se, né, uma idade mais avançada, que dores de quadril sejam oriundos, né, que venham de dores de justificativas que se dão a uma artrose, ou uma osteoartrose de quadril, né? Mas necessariamente, nem sempre, toda dor no quadril implica numa osteoartrose, tá certo? Eu vou um pouquinho mais longe, como sempre eu venho falando. Algumas alterações imaginológicas também não justificam o sintoma, tá bom? Eu falo isso porque na aula de quadril eu comentei com vocês, eu tinha uma atleta que ela tinha uma alteração em cabeça de fêmur, uma lesão de cartilagem na cabeça do fêmur, e que o médico falou, olha, você vai ter que parar com os exercícios, você vai ter que parar com as suas atividades e tomar remédio. E eu falei para ela, o teu sintoma não vem desta região, é qualquer alteração envolvida no sistema musculoesquelético que justifique o que levou a essa lesão, mas o sintoma não vem diretamente. Muito bem feita, pessoal. E aí, quando eu falo história clínica, é desde perguntas que, teoricamente, não faz parte do contexto. Então, quais os movimentos as pessoas fazem, qual é o hábito dessa pessoa, se ela trabalha em pé, se ela trabalha sentada, quanto tempo ela trabalha em pé, quanto tempo trabalha sentada, quais são as principais atividades desse indivíduo fora do trabalho, se faz algum esporte, se dentro dessa prática esportiva tem impacto ou não, se dentro dessa atividade existem movimentos exacerbados de flexão de quadril, né, algo do gênero, se essas dores da região do quadril, se elas têm hora, que nós vimos na aula de quadril, que eu tenho diversos fatores, desde problemas intestinais, gastrointestinais, ginecológicos, urológicos, neurológicos, que justifique ter dor naquela região, tá certo? Então, sempre investigue de maneira exacerbada, pergunta, se sempre teve essa dor, se essa dor piora de manhã, se piora à noite, e se piorem fazendo o quê? Então, a investigação clínica ela é extremamente importante. É extremamente importante. Eu sempre ilustro e brinco com vocês, né? Avalie em 2 horas. Claro que você não vai avaliar em 2 horas, eu sei disso, eu também não faço isso. E trate em 5 minutos. Da mesma forma, eu sei que você não vai tratar em 5 minutos, assim como eu também não faço. Mas o fato de você avaliar em 2 horas, no sentido de questione, pergunte, insista nas suas perguntas para coletar mais informações, né? Às vezes você pergunta de um jeito, o teu paciente entende de outra. Ele acha que você está querendo uma resposta, e na verdade ele não respondeu o que realmente precisa ser respondido. Tá certo? O histórico e o tipo de trauma influencia. Então, muitas vezes o indivíduo ele não tem um histórico que justifique, né, algo grave, mas o fato dele se posicionar da seguinte maneira, Leonardo, eu lembro, eu não caí,
Mas o fato de uma vez eu ter descido uma escada, sabe quando você desce e na verdade você já desce com a perna esticada? Eu pensava que tinha um degrau e não tinha. Então, o único impacto que eu tive, a única situação de trauma, ou jogando bola, eu caí de lado, eu caí sentado, desci 4, 5 lances de escada sentado, né? Através de uma queda. Então, o tipo de trauma influencia também. Por que influencia? Devido, pessoal, à posição da queda. Então, se eu sei que um atleta ou um paciente, ele caiu sentado, eu desconfio de algo relacionado a todo a parte inferior desse quadril, né, região dos isquiotibiais, mas também eu entendo que deva ter alguma alteração artrocinemática naqueles movimentos acessórios envolvido nesse quadril. Então, sempre questione, né? Mas é uma dor que vem e fica nessa região. Muitas vezes, pela queda, a musculatura se contrai e se defende para proteger a estrutura. Então, isso justifica, muitas vezes, essa dor muscular, que não passa com analgésico. Com relaxante muscular, segundo o meu paciente fala, dá uma amenizada, mas depois volta. Ou seja, relaxante muscular não é suficiente para relaxar essa musculatura a ponto de não gerar sintoma. Então questione. Pergunte como que ele caiu, quanto tempo ele caiu, que movimento piora, e que movimento piora está relacionado ao movimento do que o músculo tem relação com a região que ele bateu, com a região que foi o trauma propriamente dito. Então sempre questione, pessoal. Sempre vão além do que uma simples pergunta. Eu sempre ilustro também da seguinte maneira: pergunte com intenção. Parece meio, né, um contraditório, né? Perguntar com intenção, mas é para a intenção de identificar um tecido, identificar algo que está por trás desse movimento, desse tecido envolvido, desse sintoma. Então, sempre tentem explanar um pouquinho mais esses detalhes, tá bom? Quando nós falamos temos algumas patologias, o leg pelvis, doença de leg pelvis, comum em meninos de 3 a 12 anos, maior risco de mulheres em fratura de colo de fêmur devido à osteoporose. Então, a idade já é indicativa de um sugestivo de uma doença pré-instalada. O que eu não posso falar e afirmar é que toda criança vai ter leg pelvis. Leg pelvis, para quem não sabe, é necrose da cabeça do fêmur. Então, isso é comum não só em meninos, né? Mas é comum essa necrose acontecer na infância. Né? Isso aconteceu no adulto, porque já está associado a trauma. Então, o trauma automobilístico com lesão da artéria da cabeça do fêmur leva uma necrose. Então, já nessa criança, é uma questão já pré-instalada. Nós podemos dizer que quase que é genético, tá bom? E os tipos de fratura estão relacionados sobre a face lateral. Então, como é que você caiu? Eu caí de lado, eu caí sentado. Então, se eu sei que o indivíduo caiu de lado, eu posso suspeitar de uma queda sobre a face lateral do trocânter maior ou entender como um processo inflamatório de uma bursa trocantérica. Tá certo? Então, tudo está relacionado à história. Eu posso ter tanto um sintoma semelhante de uma queda. Eu tive uma queda e aí os sintomas. Uma queda foi lateral. Tá, beleza. Quais são os sintomas? Dor nessa região lateral, região do trocânter maior. Eu posso suspeitar de fratura. Eu posso suspeitar desde um espasmo muscular de proteção. Eu posso suspeitar de uma bursite trocantérica. Então, a região que ele mostra ser sintomática é a mesma. A dor que ele mostra estar persistente está nessa região lateral. Só que eu tenho que avaliar como que foi, quais são as limitações, o aspecto desta região. Então, tudo tem que ser levado em consideração. Tá bom, pessoal? Então, dentro dessa amnésia, eu tenho que observarmos o tipo dessa dor, se ela piora de manhã, se ela piora à noite, se ela alivia à noite, o que alivia, é repouso, quando você toma algum remédio específico, não que eu vá prescrever, não que eu vá esperar que ele me fale algo, mas eu tenho que entender qual é o tipo desse sintoma, né? E o tipo de atividade que ele está relacionado.
tá certo? Outro ponto que eu tenho que levar em consideração é a marcha. Como é que esse indivíduo caminha? Porque já que o quadril é uma zona uma região, uma articulação intermediária da transição das forças de tronco para os membros inferiores, obrigatoriamente eu tenho que pedir para esse indivíduo caminhe. Ah, Léo, meu paciente não pode caminhar. Tudo bem, beleza. Ele não pode caminhar? Tá certo. Então, eu tenho que observar o alinhamento dessa estrutura pélvica, pelo menos numa posição estática. E nós vamos ver uma imagem a seguir que é bem interessante, que nos dá indicativos, tá certo? Agora, se ele tem uma marcha presente, eu tenho que observar se ele tem a claudicação. Para quem não sabe, uma marcha claudicante é o famoso mancar. Então, a pessoa está mancando, né? O termo técnico é claudicando, tá certo? Uma marcha claudicante, tá bom? Existem alguns testes que nós vamos olhar ao longo da nossa aula de hoje e que eu posso suspeitar na avaliação postural. Então, pessoal, vamos deixar preciso reforçar um detalhe com vocês. A avaliação postural não se faz mais aquela avaliação de 1, 2 horas avaliando o indivíduo estaticamente. Até porque nós tratamos com movimento. E por tratar esse pessoal com movimento, eu tenho que pedir para que ele se mova. Então, a avaliação postural, quando nós falamos, é algo extremamente rápido, em que eu bato o olho, identifico desequilíbrio, né? Desalinhamento da cintura escapular, um braço mais um tronco inclinado, cabeça rodada. São situações bem pontuais que me posicionam se o indivíduo tem alguma alteração ou algo relacionado a algum tecido, tá certo? Mas aquela avaliação que antigamente se faziam, eu falo antigamente porque ela né, na minha época era muito enfatizada. Hoje ainda alguns profissionais utilizam, mas isso é uma condição um pouco ultrapassada, tá bom? Não se faz mais hoje, tá vendo? E tem relação com essa avaliação. Quando eu faço a observação da marcha, ou dele sentado, o que eu tenho que levar em consideração? Quando o indivíduo ele caminha, eu tenho que perceber se durante a fase de apoio, que é da perna esquerda, no caso, ou no caso da perna direita aqui, perdão, para o quadril sensível, que é o quadril direito, ele vai se apresentar uma flexão de quadril. Repara que o indivíduo ele está parado. Então eu peço para o meu paciente, fique em pé aqui para mim, olha para a direção da parede. E eu vou ter essa visão dele, numa vista lateral. E eu percebo que ele não descarrega o peso tanto neste pé como no outro pé. O que isso faz entender? Que este quadril direito está, né, mais sensível, mais sintomático, e faz com que essa dor impeça ele de descarregar o peso na perna direita. Então ele joga o peso todo na perna esquerda. E o fato de ele jogar o peso na perna esquerda, ele apresenta um sutil flexo de joelho. E olha só, uma flexão plantar. Olha como está desencostado o calcânio dele do solo. Então ele faz isso com uma estratégia de evitar a queda da pelve, que tende a adotar essa postura aqui. Numa vista anterior, ele olhando para você, como é que você observaria esse indivíduo? Possivelmente, sutilmente inclinado. E o fato dele estar inclinado não tem relação direta com a coluna, mas sim por uma questão de proteção. Devido a esse quadril, então ele joga o peso mais na outra perna. Tá certo? Isso numa posição estática. Agora, se eu peço para que ele ande 4, 5 passos, durante cada vez que ele tenha que apoiar a perna direita, ele vai fazer esse flexo de joelho. Então eu entendo que ele não consegue descarregar o peso. E aí eu tenho que pensar, por que ele não descarrega o peso? Porque o problema está na estrutura óssea? Pode ser. Porque ele não tem força para manter o quadril apoiado para dar a marcha? Pode ser. Porque ele está com espasmo muscular na musculatura, e esse espasmo muscular impede que a musculatura contraia para manter o quadril alinhado?
Pode ser. Então, repara, nós só pensamos em anatomia, pensando em critérios de possibilidade devido à causa dos sintomas, e eu não me preocupei se ele tem uma osteoartrose, eu não levei em consideração diretamente. Eu tenho que pontuar, eu tenho que lembrar, remeter que pode ser esses fatores. E como é que eu descarto? Continuando a avaliação dele. Tá certo? Tudo bem? Outros exames, no exame físico, além da marcha, eu peço ao meu paciente, senta para mim aqui, por favor. E olha como ele senta. Então, se o quadril direito é o mais sensível, ele solta o peso muito mais no esquerdo. E olha que interessante, ele desliza para o lado afetado. Ou melhor, desculpa, ele desliza para o lado afetado. Ele joga a perna para o lado, né, na verdade, para o lado oposto, perdão. Jogando o peso para o lado oposto. Isso, exatamente. Ele desliza para o lado afetado, né? Jogando o peso para o lado oposto à queixa. Então, quadril direito é o sintomático e esse aqui é o assintomático. Por que isso? Quando ele faz solta de lado, né? Fica aquele conforto, ele faz uma pequena abdução na perna direita e rotação externa, que faz com que relaxe a cápsula articular do quadril. Então, é uma estratégia. Sentar torto, isso não é o problema. Mas quando eu utilizo isso como uma forma de proteção, minimizar o sintoma, eu já entendo que existe uma alteração. Sabe quando você deita e protege o seu ombro? É natural que você entre na posição de relaxamento. É o mesmo efeito. Só que isso agora no quadril. Então, tanto o paciente em pé como o paciente sentado, eu tenho que levar em consideração a questão postural. Necessariamente não ele em pé. Tudo bem? E eu tenho que levar em consideração também ele durante o movimento, se possível, se ele é capaz de fazer. Tá bom, pessoal? Dúvidas por enquanto? Não? Sim ou não? A palpação, então a avaliação física, ela ainda engloba as questões palpatórias, né? Vocês tiveram isso em ciências morfofuncionais de membro inferior e coluna, comigo, por sinal, tanto o pessoal do quarto como o pessoal do quinto. Você tem que fazer essa palpação como um critério de avaliação, para identificar estruturas, apenas por um critério inicial. Eu posso começar a avaliação sem palpar o paciente? Não faz sentido. Então, palpação de espinhas ilíacas anterosuperiores, espinha ilíaca superior, sínfise púbica, trocânter maior e crista ilíaca são estruturas ósseas, né, acidentes ósseos, no mínimo necessárias. Outro detalhe é que eu tenho, além das questões de palpação, se ela tem dor, se esse paciente tem dor em alguns pontos, a temperatura também pode me influenciar. Então, né, a avaliação da temperatura local, eu preciso pôr a mão no paciente para ver se existe, né, um aumento de uma região em relação a outra. O aumento da região justifica um processo inflamatório, um maior gasto energético de uma contração muscular. Então, isso é perceptível. Palpar o músculo, observar se um lado está mais espasmado do que o outro, se um lugar está mais tenso que o outro, tá bom? Não confunda tenso por ser forte, mas sim, perante uma situação patológica, a musculatura ela está com espasmos, tá bom? E se tem estalido ou não. Quanto ao estalido, pessoal, vamos ser bem objetivo. O estalido tem relação com dor, ou seja, quando estala, dói? Sim. Para você, isso é clinicamente importante. Agora, tem estalido e não dói? Vida que segue. Não se preocupa. E passa isso pro teu paciente também. Mostra para ele, porque muitas vezes ele vem para você não porque ele tem dor, porque ele fala, viu, eu passei no médico, fiz a raio-x, fiz aquilo, apareceu todas essas alterações. Eu falei, tá, qual é a queixa do senhor? Então, estala.
Ah, ele estrala? É, ele estrala. E dói? Não, não dói. Então, mostra para ele que necessariamente o estralar não justifica, não é para ele se preocupar. Se preocuparia, seria motivo realmente de ir ao médico se realmente o estalido viesse acompanhado de dor. Caso contrário, pessoal, né? Tire essa crença do paciente, desmistifique isso para ele. Eu sei, possivelmente alguns de vocês devem ter alguma, alguma articulação que tem o estralido e não dói. Eu tenho meu ombro ele estrala assustadoramente quando eu ponho a mão, ele estrala muito, mas eu não tenho dor. Então eu uso o meu exemplo para tirar essa crença do paciente. Ah, porque dói, porque meu ombro, meu cotovelo, meu joelho. Eu falo assim, olha licença um pouquinho, dá uma olhada aqui. Põe a mão dele no meu ombro, olha só. Nossa, tá pior que o meu. Então, e eu não tenho dor. Continuo fazendo minhas atividades normalmente. Então não se preocupa. Então a pessoa tem que entender que necessariamente o estalo não é o problema. Beleza? E temos alguns testes que nós vamos olhar: teste de força muscular, teste de amplitude e teste de retração muscular. Tá certo? Nós vamos bater um papo. Qual que é a importância de eu saber a relação dos testes? Primeiro, as mulheres, em relação aos homens, se nós observarmos, elas têm um glúteo médio um pouco mais ativo do que os homens. Isso perante, deixa eu só ver aqui a palavra aqui, isso perante uma contração de voluntária máxima. Então, é normal que as mulheres tenham mais força do que os homens, tá bom? Até porque, né, é óbvio que o quadril da mulher ele é mais largo. Então, o braço de alavanca dessa musculatura tem que ser maior também. Isso justifica o aumento da força nas mulheres. Tá certo? Tudo bem? Principalmente em mulheres com disfunção fêmuro-patelar. Então, olha só, o quão mais ativado vai estar o glúteo médio de mulheres com doença, com, com disfunção fêmuro-patelar em relação aos homens. Da mesma forma, observe o quão é mais ativado o glúteo médio em mulheres sem dor, sem disfunção fêmuro-patelar. Pô, Léo, por que você está falando de disfunção fêmuro-patelar sem joelho? Não esqueça que parte dos grupos que são trabalhados na região do quadril tratam queixas sintomáticas e mecânicas disfuncionais do joelho. Então eu não posso deixar de avaliar o joelho olhando para o quadril. E eu também não posso deixar de avaliar o quadril olhando para o joelho. O glúteo médio tem uma influência muito grande no quadril, mas ele também, né, implica em mudanças mecânicas do fêmur lá no joelho. Então, mulheres controle com homens controle, e a gente observa glúteo médio, né, glúteo médio. Mulher tem mais força, ativação em glúteo médio que o homem. Já na disfunção femoro-patelar, isso também se replica, tá bom? Porém, nós temos uma alteração de joelho. Ok? Então, eu tenho que avaliar essa paciente de uma certa forma. De que maneira? Olhar mobilidade dela. E avaliar mobilidade não é você ter que necessariamente aumentar a mobilidade. Faz sentido, eu concordo. Talvez seja necessário nós ganharmos mobilidade. Mas necessariamente, na minha avaliação, eu só identifico, eu só pontuo se há restrições de movimento para a flexão de quadril, para a rotação externa de quadril, para a rotação interna de quadril, para as abduções e aduções. E claro, né? A ideia não é só mexer a perna e falar assim, ah, tá, beleza, fiz o teste de mobilidade. É questionar se existem sintomas, questionar se existem, sintomas envolvidos na relação direta com os movimentos. Tá bom? Claro que em pacientes com fraturas,
eu tenho que ser um pouquinho mais, né, ponderado. Eu falo isso, uma aluna entrou em contato comigo na quarentena, e ela pediu orientações que ela podia fazer, ela está no 6º semestre de fisioterapia, ela pediu informações que ela podia fazer com a avó dela. Eu falei, o que aconteceu com a tia dela? O que aconteceu com a sua tia? Então, ela caiu, teve uma fratura de quadril. Eu falei, me manda a imagem que eu preciso ver se teve desvio ou não. Eu tenho 86 anos. Perguntei pra ela, ela vai fazer cirurgia? Ela falou assim, não. O médico falou que ela não aguenta a cirurgia. Só que ela tá perdendo muita massa muscular e ela tem muita dor. Eu falei, manda o exame de imagem para eu dar uma olhada para eu poder te orientar ou te direcionar em relação a o que você pode fazer ou não. Tá certo? Então, né, a minha preocupação foi muito maior pelo histórico que ela tinha da fratura, que era recente. E aí ela mandou, semana retrasada, falou assim, Léo, dá uma olhada. Foi feita a radiografia e parece que não consolidou. Eu falei, parece que não consolidou mesmo, mas como é que ela tá? Tá melhor, tá com mais movimento, menos dor. Falei, então, ótimo, caminhou bem. Caminhou bem. Mas então, nesse intervalo, meu tio foi dar banho nela e derrubou ela. Falei, então, assim, e levar no médico? Não. Falei, pode levar. Precisa de uma avaliação mais detalhada, ainda mais depois do histórico de queda do tio. Então, olha como as coisas culminam, né? Não adianta receber as orientações e fazer. Se tem outras coisas por trás que podem acontecer no decorrer do processo. Beleza? Então, a avaliação dos movimentos é extremamente importante. Não tem como nós avaliarmos sem pedir ou sem fazer movimento no paciente, pessoal. Nós, fisioterapeutas, somos profissionais que entendem de movimento perante uma situação patológica. Por que é isso? O pessoal da educação física, eles trabalham muito bem com movimento. Só que numa condição normal de saúde, sem sintomas, sem queixas. Perfeito? Então, essa é o que distingue a nossa profissão dos demais. E eu tenho que saber, obviamente, as amplitudes de movimento. Então, fazer amplitude de movimento de quadril, né? O normal é de 90, mas pode chegar a 120, dependendo do caso, 135 graus, em alguns casos. Eu tenho que avaliar isso. Avaliar a extensão de quadril por meio do goniômetro, é uma opção que nós temos, para saber se existe relação de restrição de movimento com dor. Ou melhor, a avaliação da amplitude de movimento, ele também implica numa possível identificação do tecido. Então, se eu faço de maneira ativa a flexão de quadril, como essa pessoa está fazendo, e não vai, ela fala assim, vai até aqui só. Eu entendo que o fator muscular seja um fator de restrição, uma fraqueza muscular. Porque se ele não tem força, ele não consegue projetar esse fêmur mais adiante. Pode ser por encurtamentos musculares dos posteriores, mas pode ser uma fraqueza dos músculos profundos, flexores de quadril. Então, o movimento me indica, possivelmente, qual tecido está envolvido. Se está encurtado, se está fraco. Da mesma forma, se eu faço de um movimento passivo desse indivíduo, eu vou observar se os tecidos cápsulo-ligamentares são os responsáveis pela limitação do movimento. Tá bom? E aí eu tenho que entender que o problema não é músculo, não é cápsula. E sim, não é músculo encurtado ou fraco. E sim a cápsula, os ligamentos que estão, por algum motivo, retraídos, com pouca distensibilidade. E isso justifica uma perda de amplitude de movimento. Tá certo? A avaliação de rotação interna e externa. A gente observa, então, que o goniômetro ele é colocado na direção do fêmur, né? No eixo do fêmur, propriamente dito, o fulcro do goniômetro. E o braço fixo e o braço móvel, né? Realizam, então, essa medida de quantos ângulos, tá bom? Normalmente, rotação interna tem uma menor amplitude que a rotação externa. E a justificativa disso é que, durante a rotação interna, o trocânter maior bate na crista ilíaca, na asa ilíaca.
Então, por isso que a rotação interna ele é menos presente, com menor angulação do que a rotação externa. Perfeito? Então, as medidas se tornam um parâmetro para nós. E as medidas são importantes, pessoal. Beleza? Tá bom? Porque você compara depois numa reavaliação, se necessário. Alguma dúvida, pessoal? Sim ou não? Não? Sim ou não? Sim ou não? Não? Beleza. Muito bem. A amplitude de movimento de abdução, então você pode fazer de duas maneiras, né? Ou você faz ela deitado em decúbito dorsal no paciente, ou a opção, se ele consegue, em decúbito em pé, posição ortostática propriamente dita. Repare que o gonômetro está nessa direção, né? O fulcro do movimento ele se dá na região do quadril e o braço móvel acompanha a linha do fêmur. Então, essa perna está parada e essa aqui promove a abdução. Então, eu vejo a angulação que esse indivíduo promoveu durante esse movimento. Da mesma forma, a adução, que é o retorno do movimento. Perfeito? Existem algumas questões um pouco que eu tenho que levar em consideração nessa avaliação de quadril, de abdução, pessoal. Se o meu indivíduo ele tem força muscular, repare que quando ele faz o movimento, ele afasta a perna uma da outra, mas essa perna direita, no caso, ele fica suspensa na maca. Ela fica suspensa para fora da maca. Então, isso, se ele não tem força, ele não consegue sustentar esse movimento com a perna fora da maca. Então, às vezes, se o paciente tem condições de ficar em pé e eu puder fazer em pé, eu prefiro. Tá certo? Mas isso é uma questão muito específica de cada profissional. Se não adianta nada eu querer fazer somente ou sempre deitado, em decúbito dorsal, e achar que o indivíduo ele tem força e que ele vai conseguir. Ele, querendo ou não, ele tem que erguer a perna para tirá-la ao lado. Né? Se ele não tem força, ele não faz isso. Bom, então, só esse detalhe em relação ao movimento de abdução. E quanto aos testes, nós temos alguns testes especiais relacionados aos membros inferiores e, obviamente, em relação ao músculo do quadril. Tá bom? E alguns músculos do quadril. Leonardo, eu tenho que fazer todos numa avaliação? Se fizer sentido perante seu critério clínico, seu critério investigativo, conforme o teu raciocínio clínico, vale a pena. Caso contrário, não precisa. Não precisa. Mas você tem que saber eles. Tá certo? Então, nós vamos ver os testes. Alguns desses testes, né? Eu diria que, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, né? O primeiro, teste de Trendelenburg, o teste de Elie, o teste de Ober e o de Thomas, eles são para questões musculares. São para alterações musculares envolvidas. Tá bom? Mas eu vou pontuar isso durante os testes. Pode ficar tranquilo. Então, nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 testes envolvidos, tá bom? Faltou um, que é de síntese pública, para avaliação da articulação da síntese pública, mas isso eu consigo passar para vocês aí, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, por enquanto? Na avaliação desse paciente? Dúvidas? Léo, deixa eu fazer uma... Bom dia. Bom Fazer dia. uma pergunta. Tá bom. A goniometria, ela é super bacana porque a gente entende até se o paciente tem uma frouxidão ligamentar, tá além do ângulo correto, mas também tem os casos em que já é natural a pessoa ter uma menor amplitude de movimento. Então, eu tenho que trazer eu tenho que avaliar essa articulação pelo ângulo da goniometria, ou além disso, eu comparar os lados, porque de repente o lado que está assintomático e que
teoricamente a gente fala que ele está normal, Uhum. seria a amplitude de movimento daquela articulação natural para o paciente. Os Uhum. dois parâmetros servem para avaliação, que às vezes é mais encurtado também, né? Miriane, eu penso no seguinte, a avaliação ela sempre tem que ser bilateral, sempre. Certo. Não só quadril, mas joelho, tornozelo, coluna, né, inclinação lateral direita, esquerda, ombro, cotovelo, enfim, sempre a avaliação ela é contralateral. A partir de que um é sintomático e o outro é o controle, é o que é o Sim. normal, entendemos o normal. A goniometria ela vai entrar com uma medida quantitativa. Então, é um dado que me quantifica o quão maior ou menor em relação aos lados tem de diferença. Então, quando eu faço Tá. quando eu comparo direito e esquerdo, eu vejo uma maneira qualitativa. Qual é a qualidade? De um lado tem menos movimento, ou do lado assintomático tem mais movimento. Tá, beleza. Tá. Agora eu tenho que quantificar. Então, alguns testes, eu diria, quando eu faz um movimento para mim com o braço direito, cara, ele vai lá e ergue. Joia, faz com o esquerdo. O que eu observo? De maneira qualitativa, a qualidade. O direito está melhor que o esquerdo. Ou o esquerdo tem menos movimento que o direito. Certo? Certo. Agora tem que utilizar uma medida, um critério quantitativo, Uma que é a referência, né? goniometria. É uma referência. Porque aí eu posso falar, a sua medida qualitativa tem tantos graus, porque eu quantifiquei. Então, Entendi. sempre eu tenho que ver bilateralmente para avaliar a qualitativa e quantitativa bilateralmente. Goniometria nos Entendi. dois lados. Entendeu? Entendi, Léo. Entendi. Obrigada, viu? Imagina. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Sim? Não? Vamos lá. O primeiro teste que nós temos é o teste de discrepância dos membros mais inferiores. O teste ele consiste em uma medida muito simples, eu diria. Você só vai medir, né? Só vai, vamos dizer, né? Você só vai medir membros inferiores. Então, ações, traumas, histórico de cirurgia, de acidente automobilístico, enfim, que pode ser um dos motivos que justifique uma alteração no quadril ou na coluna lombar. E um deles é a diferença do tamanho das pernas. Então, eu tenho que medir esses membros inferiores. E nós vamos ver que existem aí pelo menos 3 medidas, tá certo? Referentes a esses membros inferiores. A primeira medida que nós temos é a medida do comprimento aparente. Nós colocamos lá desde a espinha ilíaca anterosuperior, a fita métrica, e vamos até o maléolo medial. Tá bom? Daí eu faço a mensuração da perna direita e, obviamente, da esquerda. E eu suspeito ou identifico se há diferenças ou não. Tá certo? Você concorda comigo? Se uma perna realmente é maior que a outra, justifica demais o porquê que o meu indivíduo está nessa maneira. Então, na minha avaliação da marcha ou na posição estática, eu já desconfio que, ele pode ter uma perna maior que a outra. Qual foi o histórico do senhor? O que o senhor fez tanto, Leonardo? Trabalhava em construção civil, caí do andaime, fraturei o fêmur, fiz cirurgia, fiz tudo bem, mas eu perdi 1,5 centímetros de um fêmur para o outro. Então é natural que a perna de um lado vai estar o quê? Menor que a outra. Repara, é na avaliação física que eu tenho os insights, os estralos do que está acontecendo com esse paciente ou do que tem a ver com o paciente. Tudo bem? Então, sempre a avaliação ela é extremamente importante. Por isso que nós medimos a perna. Tanto medida aparente como medida real. Nós vamos ver como é que faz a medida real. O que é importante é que existem falhas na medida dos membros inferiores, né? Existe aí uma
alguns centímetros que podem passar desapercebido com você e o paciente, mas pode haver alguns centímetros entre avaliadores. Então, como eu avalio um paciente X e como a Karen avalia o mesmo paciente usando a mesma fita métrica, talvez eu apareça, a minha medida seja lá de 92 centímetros, e aí quando a Karen faz a avaliação dessa mesma perna, ela encontre lá 91,4 centímetros. Ah, mas é só 0,6. Mas 0,6 é meio centímetro. Isso para os membros inferiores já é algo que pode levar a alterações em coluna lombar ou quadril. Tá certo? Eu vou ser bem radical, mas muito realista. 1 milímetro já muda a perna. Só que, pô, Léo, como é que eu vou achar exatamente 1 milímetro da minha medida com a medida do colega? Difícil, né? Porque existe erro padrão da medida. O erro padrão da medida é um erro normal, que é aceitável. O problema é que na medida dos membros inferiores, 1 milímetro já é muita coisa. Alguns de nós aqui possivelmente devem ter alteração de membro inferior. 1 centímetro já faz um estrago na coluna lombar desse indivíduo. Tá certo? Mas milímetros, possivelmente. Mas esses mesmos milímetros que nós estamos questionando, né? Será que é muito? Será que é pouco? Será que tem? Ele também pode vir por uma alteração mecânica desse quadril. E a forma de corrigir isso é por terapia manual. Digamos assim, é possível. Tá bom? É possível. Agora, se persistir, obviamente que isso tem mais outros fatores envolvidos. Beleza? O teste de Patrick Faberi, ou Patrick Faber, você faz, então, pede para o indivíduo de decúbito dorsal, promove, então, uma rotação externa do quadril, perfeito? Posicionado dessa maneira. Uma mão estabiliza a crista ilíaca oposta e eu vou colocar esse joelho no sentido maca. Qual o objetivo? Quando eu faço este movimento, estabilizo o quadril e coloco esse joelho sentido maca para baixo, eu forço na articulação sacroiliaca oposta. Oposta. Então, o paciente refere dor no quadril direito. Quando eu mantenho esse membro inferior alinhado e esse membro inferior na posição de 4, como está representado, né? Só que com essa perna, eu mudo a posição. Eu venho para o outro lado, estabilizo a articulação do quadril, coloco o joelho para baixo e eu avalio esta articulação sacroiliaca. Importante, a dor sacroiliaca, ela é uma dor articular, tudo bem? Segundo detalhe, a dor na região sacroiliaca pode não ser da dor da articulação, mas sim de grupos musculares, que a dor é num quadrado lombar, por exemplo, um ponto gatilho, mas a região de dor é na sacroiliaca, é mais abaixo. Tudo bem, pessoal? Então existem aí confundidores. E esses confundidores não podem te confundir. Você tem que saber quais são os confundidores. A dor é em um ponto. O problema pode estar ali? Sim, pode ser. Mas o problema pode vir para ali, em que a causa não está diretamente na articulação sacroiliaca. Tá certo? Tudo bem? Então, é um teste que nós temos. Imagina que o indivíduo ele está com as duas pernas esticadas, tá bom? Então, essa perna não está nessa posição, ela está esticada, paralela à outra. E eu faço o seguinte, eu coloco a minha mão e o meu cotovelo entre os joelhos do paciente. Então, teoricamente, ele está com o joelho querendo fechar, tá bom? Isso em flexão do joelho. Então, decúbito dorsal. O paciente está com o pé apoiado na maca, com flexo do joelho direito e esquerdo. Eu coloco a minha mão no joelho e o cotovelo dele, eu seguro os dois joelhos assim, ó, impedindo que ele feche. Certo? O que eu peço para o meu paciente?
Eu peço para que ele feche, né? Comprima a minha mão. Ele vai apertar. Ao mesmo tempo que ele aperta, eu solicito que ele faça uma flexão de tronco, como se fosse uma abdominal. Quando ele faz a compressão, ou seja, uma adução de quadril, mais a flexão, eu estou avaliando de forma muito específica a sínfise púbica. Nós chamamos esse teste de teste de Grava. O teste de Grava é um teste que avalia a sínfise púbica. Tá bom? Tá certo? Um minutinho só. Bom dia. Tudo bem, pessoal? Então, o teste de Patrick Faber é um teste que avalia assim, a articulação sacroiliaca. Perfeito? E eu tenho o teste de Grava, que avalia... É um teste que avalia a sínfise púbica. Perfeito? Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Por favor. Alguém não entendeu o teste de Patrick Faber? Me posiciona aqui, por favor. Tranquilo, Léo. Tranquilo? Beleza. Muito bem. Vamos lá. Embora seja de lombar, e nós estamos falando de quadril, eu preciso e eu tenho que posicionar a avaliação de alguns testes que nós já vimos na aula passada. Então, teste de Slump e teste de Lazeg, eles também têm que ser levados em consideração. Pô, Léo, mas nós estamos avaliando o quadril. Sim, pessoal. Mas quadril tem relação direta com, né, relação anatômica direta com a lombar. Então, teste de Slump e teste de Lazeg, que já foram debatidos isso em coluna lombar, também tem que ser levado em consideração agora no quadril. Tudo bem? Então, o teste de Slump, nós vimos que o paciente fica nesta posição, né? Flexo de tronco com cervical, e o paciente, o terapeuta, eleva esse membro e quer aproximar, né, com a cabeça. Uma vez que ele faz isso, gera uma tensão. Eu avalio todo o sistema neural, desde o alto de cabeça, né, por meio de meninge até os nervos periféricos. E o indivíduo tem que relatar sintomas na região lombar ou dores que irradiam para o quadril. Quando eu faço esse movimento, eu avalio o componente neural. Quando eu peço para o meu indivíduo mantenha essa posição, mas ele faz a extensão de cervical, eu tiro a tensão neural. Se o sintoma mantém, entende-se que a causa seja muscular. Tudo bem? Vou repetir mais uma vez. Faço o slump, como eu fiz. Se o sintoma surge nesta posição, a causa ela é neural. Beleza? Só que ele não me fala se é questões meníngeas ou de nervo periférico. Ele só me confirma que é neural. Se eu faço esse teste nessa posição, ele não relata nada, ele relata dor, eu entendo que é neural. Se eu peço para que ele faça a extensão de cervical, eu vou observar o quê? Eu tirei a tensão neural. Mas se a dor persiste, eu entendo que a causa seja muscular. Qual músculo? Ele não me fala o músculo. Eu tenho que avaliar para saber qual relação muscular tem durante esse movimento. Tudo bem? Ok? O SLAMP ele avalia medula espinhal e raízes nervosas, né? Desde a ponta aqui, né? Do hálux até o alto da cervical. Mas quando eu coloco esse membro inferior em abdução de quadril e faço o teste, eu estou avaliando o nervo obturatório. Então, por isso eu coloco aqui, ó, teste de SLAMP em abdução. Eu avalio o nervo obturatório, ou obturador.
em que o nervo obturador ele inerva todos os adutores. Não confunda colocar em abdução para avaliar os nervos abdutores. Não confunda. O teste de Slump ele avalia o nervo obturador. Quando eu coloco o membro inferior em abdução. Ok? Lembrando que o nervo obturador ele inerva os adutores. Beleza? E de um decúbito lateral, a gente avalia o nervo femoral. Então, decúbito lateral, flexo de quadril, flexo de joelho, e eu promovo toda a flexão de tronco também. E observo se tem relação com o nervo femoral. Tudo bem? Então, são 3 formas de nós avaliarmos os componentes neurais. Os componentes neurais referentes ao nervo e ao teste de Slump. Tá bom? O LASEG, nós já conversamos com ele sobre o lombar, nós vimos a importância dele, nós sabemos e entendemos que ele tem os seus ângulos específicos de avaliação, tá bom? E que eu tenho que identificar e pontuar em qual angulação. Foi pergunta de prova isso daqui para vocês no bimestre passado, e que eu tenho que levar em consideração. Ela é extremamente importante. Não só importante porque ele me pontua pela ZEG positivo. Em qual ângulo? Em qual ângulo? Então, ausência de movimento dural, falta de movimento neural, é uma opção, primeira opção. Raízes ciáticas, e aí estamos falando em questões discais, né? Raiz ciática por compressão de disco, tá bom, pessoal? Ou é por um componente neural envolvido. E, por fim, acima de 70 graus, é uma dor articular envolvida, tá bom? Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Tranquilo, né? A gente já viu. Não é muito sem novidade, né? Em relação ao teste de LASEG, então já é tranquilo para nós isso. O teste de Trendelenburg é um teste que você avalia a fraqueza do tá bom? Então, eu peço também posicione com os pés paralelos, né? Na linha do quadril. E eu peço para que ele faça o seguinte, levanta a perna direita. Quando ele levanta a perna direita, o quadril, ele tem que fazer isso daqui, pessoal. Né? Se eu levantei a perna direita, ele tem que se elevar. Por quê? Para que é o glúteo médio que contrai e mantém essa perna erguida. Ó. Ele ergueu a perna direita, pode ver que o quadril dele ficou desalinhado, porque esse glúteo médio está contraindo. Agora, eu peço ao meu paciente, levanta a perna direita. Agora eu peço para o meu indivíduo, levanta a perna direita e olha o que acontece no quadril. Ele cai, ele desaba. Então, quando ele faz, então, ou seja, esse glúteo médio, ele é fraco. Então, o teste de Trendelenburg, ele avalia a força do glúteo médio, em que um teste positivo, o teste positivo, o quadril cai por fraqueza do glúteo médio. Tudo bem? Ok? Teste negativo, o quadril sobe e o glúteo médio mantém a sua força, ele não deixa cair. Tá bom, pessoal? Léo, só uma dúvida. O glúteo médio é contralateral, que é fraco? Quando ele Contralateral. desaba? Contralateral, Exatamente. né? Tá, obrigada. Exatamente. A perna direita levanta, é este glúteo médio que eu estou avaliando. A perna levanta, é esse glúteo médio que eu estou avaliando. No caso, teste negativo, o glúteo médio consegue elevar o quadril, né, pelo alinhamento. Aqui o teste é positivo, porque o glúteo médio ele é fraco e não consegue sustentar e manter esse quadril. Então a pelve cai. Ok?
Ok, obrigada. O teste de Eli, ele avalia o encurtamento de reto femoral. É interessante porque você observa que o reto femoral ele é o único músculo biarticular, né? E se é um alongamento, né? Se o teste consiste em fazer uma flexão de joelho, você está alongando o reto femoral. Mas uma vez que o reto femoral ele é curto, ele está encurtado, o que acontece? O indivíduo ele não consegue encostar o glúteo no calcâneo, ou melhor, o calcâneo no glúteo. E olha o detalhe, o quadril dele sobe. Então eu entendo que tenha um encurtamento de reto femoral. Tá certo? Teste bem simples. É normal, ou deveria ser normal, todos nós fazer a flexão do joelho, deitado, né, em decúbito ventral, e encostar o calcâneo no glúteo. Deveria ser normal. Se você não encosta, isso independente do tamanho do glúteo que você tenha, sinal que você tem encurtamento de reto femoral. Ele se torna muito mais positivo, eu diria, não que não seja, né? Quando o encurtamento ele é muito severo e o quadril ele sobe a esse ponto. E, consequentemente, ele subindo, a perna afasta mais ainda, né? O calcâneo afasta muito mais do glúteo. Perfeito? Então, teste de Eli positivo, o quadril sobe e o calcâneo afasta. Tá bom? Beleza? Dúvidas? Beleza. O teste de Ober eu avalio basicamente o trato iliotibial, né? O tensor da face lata. Ele é um teste que avalia uma contratura, um espasmo desse músculo. O paciente precisa estar em decúbito lateral, perfeito? O que eu faço? Dá uma olhada. O terapeuta abduz e estende passivamente o joelho fletido. Então, olha só, deixa eu tirar aqui, ó, minha imagem aqui. Eu tenho, então, ele faz, então, uma abdução de quadril e ele promove a extensão de joelho. Se o membro que foi abduzido se mantém em abdução com o joelho estendido aqui, significa que eu tenho uma contratura do trato iliotibial ou do tensor da fáscia lata. Tá certo? E você sabe, o tensor da fáscia lata, ele é um importante músculo rotador interno de joelho. Professor, Tá repete, por favor. Oi, repito. O teste de Ober, o indivíduo fica em decúbito lateral, ok? Ele fica em decúbito lateral. Eu preciso fazer uma flexão do joelho e promovo uma abdução de quadril, ok? Quando eu promovo essa abdução de quadril, o que eu faço? Naturalmente, eu preciso, após a abdução, eu faço uma extensão de joelho. Após a extensão, se a perna que estava em abdução, ela mantém a abdução... Espera aí, deixa eu cortar o microfone aqui. Opa. Oi. Faço a abdução de quadril com o joelho fletido. Se, quando eu voltar essa perna em extensão e ele mantém o quadril abduzido, entende-se por uma contratura do trato iliotibial. Ok? Tá bom, professor. Obrigada. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Muito bem. O teste de Thomas, eu falo que é o meu favorito, porque ele é muito prático de você fazer e é bem indicativo de várias situações. O teste de Thomas, ele avalia dois músculos, se eu posso pensar assim, só que eu consigo separá-los, né? Ou, dependendo da posição que o indivíduo permanece, ele indica nos dois músculos também. Então, o paciente fica em decúbito dorsal, bem próximo à beira da maca, né? Toma cuidado para a maca não virar, acontece isso. E o que eu faço? Ele está com a perna de esquerda. Eu peço ao meu paciente abraçar a perna esquerda. E o que eu observo no outro quadril?
Esse quadril, ele mantém o alinhamento do fêmur, mas olha só como esse joelho entra em uma sutil flexão, ou melhor, uma sutil extensão. O normal é que essa perna ficasse neste sentido. Certo? Durante esse movimento. Se o indivíduo faz a flexão do quadril esquerdo e a perna direita, olha só, ela se eleva, eu entendo que eu tenho um encurtamento de reto femoral. Agora, se ele faz a flexão do quadril esquerdo, como ele está fazendo, e o quadril, deixa eu pegar uma caneta aqui, e o quadril faz isso daqui, ó, ele se eleva, eu tenho uma contratura, um espasmo de psoas maior. Agora, eu tenho duas opções, ou melhor, três, a terceira opção. Ele faz a flexão de quadril, e aí o que acontece com a perna direita? Sobe, e esse joelho fica assim, ó, erguido também. Então, eu tenho os dois músculos avaliados, contraturados. Tanto o quadril como reto femoral. Tanto psoas como reto femoral. Então, primeira opção. Ele abraça somente essa perna, faz isso daqui. O normal seria isso. A perna sobe. Então, é somente reto femoral. Primeira opção. Segunda opção. Ele abraça a perna esquerda. E o quadril faz o quê? Flat. É a segunda opção. Psoas maior encurtado ou espasmado. E a terceira opção é quadril e perna se elevam. E aí, então, eu tenho o quê? Tá, papai. Obrigado. Eu tenho o quê? Os dois músculos envolvidos. Ou um, ou outro, ou um, ou outro, que está espasmado, ou os dois. Dúvidas, pessoal? Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Tranquilo? Tem teste de Thomas, então ele vai com contratura de flexão, ou de psoas, ou de reto, ou dos dois. Tá bom, pessoal? Então, sempre leve em consideração o teste de Thomas para um, para outro ou para os dois. E aí é fácil. Se eu avalio um, se eu avalio o outro, ou melhor, se eu trato um, se eu trato o outro, ou se eu trato os dois. Tudo bem? Teste de elevação dos membros. Então, é um teste que eu faço. É um teste que eu avalio, então, os membros inferiores. Opa. É um teste que avalia os membros inferiores, né? Os membros inferiores. E a ideia, o ideal, é que todos nós tenhamos 90 graus de flexão de quadril. Tá certo? Então, o paciente de decúbito dorsal, ele flexiona ambos os quadris, né? E eu avalio se o joelho chega a uma extensão completa, ou máxima. Perfeito? Uma vez, então, né, se o mesmo, né, não conseguir alcançar 90 graus, os músculos posteriores, eles estão encurtados, né? Essa medida, ela pode ser feita qualitativa, olhando, né, uma perna vai mais que a outra, ou de maneira quantitativa. E aí nós chamamos essa medida, que é a medida do ângulo poplíteo. Ângulo poplíteo. Parece a minha filha escrevendo, mas não é. Tá certo, pessoal? Ok? Tá bom, pessoal? Tranquilo, Léo.
Muito bem. Lembra da medida dos membros? Dá uma olhada. Olha só. Então, a primeira medida é o comprimento real. Da espinha ilíaca antero-superior até o malelo medial. Tanto da perna direita como da perna esquerda. A medida aparente vem do umbigo até o malelo medial, que é uma forma de mensurar. Tá bom? Mas qual que eu levo em consideração, Léo? A real é que realmente é o tamanho da sua perna, né? Literalmente, por isso que é a medida real. A aparente se assemelha algo ao real. Até porque, né? A linha do umbigo não está na espinha ilíaca antero-superior. Tá certo? E outra medida que eu acho que é muito válida para a gente avaliar de uma maneira quantitativa o volume muscular, muito importante por sinal, é a sirtometria. Sim, é a sirtometria, com R mesmo, bem interior, tá bom? Sirtometria. Como é que eu faço essa sirtometria? Pessoal, ela é muito simples, mas eu preciso ter um padrão. Por que padrão? Se eu faço as medidas entre cada linha de 5 e 5, obviamente que eu vou ter que fazer isso na outra perna, de 5 e 5. Mas talvez vocês aprendam, talvez em outra disciplina ou no estágio futuramente, que vocês precisam fazer de 7 em 7. Não tem problema. A ideia é a mesma. Só que ao invés de eu colocar 5, 10, 15, eu tenho 7, 14 e 21 centímetros. Então eu vou ter que estipular a base ou um ponto de referência. Então, se eu coloquei aqui que a minha referência aqui para membro da coxa é a base da patela, então eu vou puxar uma fita métrica e vou marcar 5, 10, 15. Depois, eu vou medir a circunferência nessa altura de 15, nessa altura de 10 e nessa altura de 5. Tanto na perna direita como na perna esquerda. O que eu vou encontrar? Eu posso encontrar, às vezes, a diferença entre pernas de 2 centímetros, ou seja, eu tenho aí 2 centímetros a menos de volume muscular, de massa muscular. Isso é um parâmetro que me mostra, eu preciso trabalhar força com esse indivíduo para que eu equilibre o tamanho do músculo, de um lado com o outro. Assim como eu posso fazer em coxa, eu também posso fazer em perna. E o princípio é o mesmo. Pego o ápice da patela, tipo 5, 10 ou 15, ou 7, 14 ou 21, e eu pego a fita métrica e coloco acima, ao redor, na medida de 5, ao redor da medida de 10, ao redor da perna, na medida de 15. Então eu comparo o volume muscular de perna, no caso, pensando em tríceps sural, tanto perna direita como perna esquerda. Tá bom, pessoal? Se você pega um indivíduo que fez um pós-operatório de joelho, por exemplo, eu diria que é assustador. Eu diria que é assustador. É igual, filho. Se você pega um pós-operatório, você vê uma medida absurda. Porque você vê lá, assim, uma coxa com volume normal e a outra coxa mirradinha. Magrinha, 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 magrinha. Qualitativamente, você bate o olho e fala assim, nossa, a coxa direita está muito maior que a esquerda. Sim, mas quanto? Então, você precisa de uma medida quantitativa. Porque é na quantitativa que você vai conseguir o quê? Melhorar os parâmetros. Consequentemente, na quali é uma consequência. Tá bom? Claro que todas essas medidas, elas são qualitativas, algumas são quantitativas, algumas eu vejo a quali, mas o que importa é a quanti, e algumas eu vejo a quanti, mas o que importa é a quali. Tá bom? Então, sempre leve em consideração as medidas, sejam qualitativas, seja quantitativas. Quando eu falo em qualitativas e quantitativas, não é só para o quadril não, viu, pessoal? Pode ser para o joelho, pode ser para a coluna, pode ser para a lombar, enfim, para qualquer articulação.
Tá bom? Dúvidas? Sim ou não, pessoal? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não? Muito bem. Ô, Encerramos. Léo, Oi.